Oi, gente querida. Mais uma vez estou chegando a vocês com uma mensagem, com um ensinamento, com um estudo muito bacana da nossa série Civilizações Antigas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, nos tempos de Abraão. Bom, eu quero começar dizendo que o termo Mesopotâmia vem do grego meso é meio e potamos rio, que significa literalmente entre rios. A Mesopotâmia é muito importante para a história da humanidade por uma razão simples. Ali está o berço da civilização humana. Ali estavam as maiores civilizações ou as mais antigas civilizações que se tem conta hoje. Lá estavam os babilônios, os assírios, os caldeus, também chamados babilônios, e muitas outras civilizações que cresceram naquele lugar de maneira independente. A Babilônia é muito importante, tanto no início da palavra de Deus, no início da Bíblia, porque ela está ligada diretamente a alguns eventos importantes no Gênesis, como, por exemplo, a Torre de Babel, Babel, Bab-El, portão para Deus. A Babilônia, de Gênesis capítulo 11, nós estamos falando aí de 5.000 anos atrás, quer dizer, antiquíssimo, o início da civilização humana. A Mesopotâmia, ela tem alguns aspectos interessantes, porque pelo fato de ter algumas áreas de grande fertilidade descontinuadas, depois intercaladas por alguns desertos, as cidades eram independentes. Não é uma área totalmente desenvolvida. Mas a Babilônia é muito importante, a Mesopotâmia é muito importante, porque ela é o lar do nosso herói Abraão, o pai da fé, o pai de todos aqueles que creem num Deus único, tanto de judeus quanto de cristãos e também de muçulmanos. A Mesopotâmia, que significa entre rios, é uma região que fica a leste ou talvez a nordeste da terra prometida, da Palestina para alguns, de Israel para nós que cremos no direito de herança de Israel, tá? Esse é o lugar da tradição do Gênesis. Muitos acreditam que ali estava o Jardim do Éden, porque, aliás, o Gênesis fala de 4 rios, fala de Tigres, Eufrates, do Gishon e Pison. Esses últimos 2, ninguém sabe exatamente quais sejam, mas de qualquer forma, os 2 primeiros são os rios mencionados aqui na Mesopotâmia, Tigres e Eufrates. Bom, foi nessa região, numa das cidades-estados mais antigas do sul da Mesopotâmia, que nasceu o patriarca Abraão. Na Mesopotâmia, a religião era uma religião muito simples. Eles acreditavam que cada pessoa tinha o seu próprio Deus. Eram chamados ídolos do lar. Vocês se lembram que quando Jacó sai de lá, sai de Ur, sai da terra dos antepassados, e ele leva consigo as suas esposas. Leia, uma das esposas, havia trazido consigo os ídolos familiares, os ídolos do lar. Por quê? Porque era muito comum naquele tempo que as pessoas tivessem os seus próprios deuses, os deuses familiares. Mas havia também as divindades poderosas, uma das mais importantes, ou talvez a mais importante, era o deus Nana, ou chamado Deus Sim, que era, na verdade, o deus Lua. Por isso também que a Babilônia era chamada de terra de Sinar, porque adoravam o Deus Sim, Dentro da adoração desse Deus Sim, eles tinham um templo que ele era, na verdade, chamado de um zigurat, que era uma pirâmide, onde havia escadas, e no topo dessas escadas, no topo da pirâmide, ali estava o Deus, onde recebia o sacrifício e tudo mais.
Com a escavação na cidade de Ur, naquela região, descobriram alguns zigurates. E um deles se tornou muito importante porque acredita-se ser ele a base da chamada Torre de Babel. Outra coisa importante dizer também que a adoração do deus Lua foi encontrada também na arqueologia na região da Arábia, tá? Da Arábia Saudita, por exemplo. Por que é importante mencionar isso? Não se esqueçam, qual é o símbolo do Islã? Uma lua quarto crescente. Então, muitos arqueólogos acreditam que isso seja influência da adoração ao deus da Babilônia, o deus Sim. A descoberta de Ur, da cidade de Ur, ela já estava na Bíblia há muito tempo, mas ela só aconteceu no ano de 1922, quando alguns arqueólogos enviados pela Universidade de Pensilvânia, juntos com o Museu Britânico, fizeram uma grande escavação e fizeram um sítio arqueológico tremendo, onde descobriram diversas coisas interessantes. Descobriram tumbas de pessoas simples, tumbas de pessoas mais nobres e até do que acredita ser a tumba de reis e rainhas. Tá? Por volta do ano de 1922, quando começou, isso impactou tanto a comunidade europeia, né? A sociedade da elite da Europa, que até a escritora Agatha Christie veio para ver as escavações ali da cidade de Ur. Bom, gente, os artefatos que foram descobertos, até hoje eles estão em exposição e foram divididos entre o Museu Iraquiano de Bagdá, a Universidade de Pensilvânia e o Museu Britânico, que fica em Londres. O que mais que é importante dizer sobre a cidade de Ur, no tempo em que Abraão viveu? Era uma cidade que já tinha umas 200 mil pessoas. Dá para imaginar isso? Estamos falando de 4 mil anos atrás. Entre os babilônios, os mesopotâmicos, foi encontrado também vários tablets de cerâmica e que eles, interpretando a linguagem, né, da escrita cuneiforme, eles descobriram que era nada mais do que recibos de compra e venda. Então isso mostra que as cidades eram cidades independentes, poderosas, que faziam um grande movimento de comércio, tanto quem vinha do sul do Egito, quanto quem vinha do norte. Essa era uma cidade estrategicamente colocada, com um terreno muito fértil por conta dos rios e que tinha uma administração avançada. No tempo de Abraão, Ur era também um centro de adoração, inclusive o pai de Abraão, né, Terá, era dono de uma fábrica de ídolos. Tudo isso é para você entender o quão difícil foi para um homem como Abraão deixar este centro avançado para a sua época e ir para uma terra que ele não sabia, para uma terra que seria muito mais árida, inclusive. Isso é um outro detalhe importantíssimo da gente colocar, porque quando você pensa que Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, de uma terra fértil, de uma terra que tinha poder aquisitivo, tinha comércio, tinha gente passando, vindo do sul e vindo do norte. Por que Deus o manda para um lugar que é muito mais árido e muito menos fértil? Se Deus quisesse dar uma terra que Ele mesmo promete depois para os seus descendentes, que mana leite e mel, por que Ele não deixou Abraão lá mesmo onde estava? A gente poderia até inclusive mencionar o Egito, porque é interessante você pensar que a Babilônia está a nordeste, vamos dizer assim, de Israel, e o Egito está ao sul. E o Egito também era uma terra pujante, uma terra fértil, por conta das enchentes do Nilo. E Deus manda um povo para uma terra, como Ele mesmo diz, quando o povo está saindo do Egito, né? Uma terra de montanhas e vales, mas que não era como no Egito, que era só jogar a semente e pisar em cima, que ia dar a colheita. Que essa terra dependeria de chuvas. Então, quando eu falar para vocês a respeito de Canaã, eu vou gastar mais tempo a respeito disso. Mas eu quero que vocês saibam
que, na minha maneira de entender, a terra que Deus queria dar a Abraão e os seus descendentes era uma terra que não era abençoada naturalmente, ela seria abençoada sobrenaturalmente, quando o povo obedecesse às suas leis, obedecesse à sua vontade. Se eles obedecessem, eles teriam uma vida abundante, cheia de frutos e daí por diante. Se desobedecessem, eles teriam que provar da seca e da escassez. Pois bem, Babilônia, Mesopotâmia, uma região rica, poderosa, com muito comércio, muito dinheiro rolando, porém com muita idolatria. Então, certamente a razão porque Deus mandou Abraão sair de lá para uma outra terra é porque Deus queria que ele cortasse todos os vínculos com a idolatria. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilhe com seus amigos e família. Muito obrigado, amo vocês de todo o coração. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.